Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Vamos iniciar hoje uma nova série, Desvendando as Profecias de Daniel. Antes de começarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para Te adorar e para implorar em nome de Jesus o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Ouve a nossa oração. Dá-nos a Tua bênção nesta manhã, Pai. Responde aos pedidos do Teu povo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Você seja bem-vindo a esta live do dia 1º de outubro. Hoje vamos iniciar esta nova série Desvendando as Profecias de Daniel. Queridos, as profecias de Daniel foram dadas por Deus para o tempo do fim. Não podemos ficar no passado, aplicando as profecias de Daniel ou de Apocalipse para o tempo passado, para a Idade Média. O tempo do fim é o principal foco das profecias de Daniel e também de Apocalipse. Eu quero incentivar você para que vá lá no nosso site apocalipserevelado.com. apocalipserevelado.com. Você vai lá no nosso site e lá você pode baixar gratuitamente todos os livros que nós temos ali, os livros que falam sobre as profecias de Daniel. Você pode baixar gratuitamente os livros que falam sobre as profecias do Apocalipse, são 3 volumes. E você pode também baixar o livro O Sétimo Milênio. O Sétimo Milênio é o livro que está ali para ser baixado gratuitamente. Você pode ler estes livros detidamente. Se você quiser imprimir, você pode imprimir para poder ler. Ali estão os livros virtuais em PDF. E nós estamos disponibilizando de forma grátis para você. Temos lá também o livro Vícios Secretos, que você pode baixar e ler. Nós queremos incentivar você, meu querido irmão, minha querida irmã, para que você se inscreva no nosso canal, o canal Samuel Ramos. No YouTube você se inscreva neste canal Samuel Ramos. Assim você poderá ajudar a propagar a mensagem do Evangelho Eterno. Inscrevendo-se no canal, você está ajudando o nosso ministério a disseminar a verdade para o tempo do fim. Portanto, queridos, hoje nós vamos iniciar com a introdução às profecias de Daniel. Hoje nós não vamos estudar especificamente um capítulo do livro de Daniel, mas será o quê? A introdução a este livro precioso, o livro de Daniel. Você sabe que o grande físico Isaac Newton, ele escreveu sobre o livro de Daniel e falou: rejeitar Daniel é o mesmo que rejeitar a religião cristã. Isto foi Isaac Newton. O livro de Daniel foi escrito ao redor do ano 600 a.C. Todavia, tem um significado especial para nós que vivemos no tempo do fim. O judaísmo reconhece Daniel como um dos grandes profetas. O Talmud elogia Daniel como alguém que tem mais valor que todos os sábios das outras nações. No século XX, o filósofo Franz Rosenzweig não hesitou em estabelecer um elo entre a história do mundo e a profecia de Daniel. Abraham Heschel citou Daniel como profeta cujas profecias estão prestes a se cumprir. E André Neher qualificou Daniel como profeta da oração. E para Elie Wiesel, o livro de Daniel contém a flor da esperança. Queridos, o livro de Daniel atraiu o interesse também de filósofos cristãos, tais como Hipólito, Jerônimo e mesmo Tomás de Aquino. Mesmo o islamismo tem demonstrado interesse no livro de Daniel. A tradição islâmica mantém a maioria das histórias da vida de Daniel e considera Daniel como um profeta que prediz o futuro e o fim do mundo. Queridos,
Mais recentemente, o movimento Bahá'í, que vem do xiismo iraniano, justificou a sua existência usando como base as profecias de Daniel, especificamente a profecia dos 1260 dias de Daniel. Filósofos tais como Spinoza, psicólogos como Carl Jung e cientistas tais como Isaac Newton têm dado uma atenção especial ao livro de Daniel. Não somente filósofos e escritores, mas também pintores tais como Miguel Ângelo, Rembrandt, Rubens e Delacroix, inspiraram-se neste livro de Daniel para criar obras-primas que refletem as cenas dos milagres. De fato, queridos irmãos, o livro de Daniel pertence tanto à tradição religiosa como também à herança secular. Mas, inegavelmente, o livro de Daniel é, acima de tudo, um livro religioso com uma mensagem divina. Daniel é uma bússola que direciona e conforta os santos do Altíssimo. Queridos, a serva de Deus, profetisa de Deus, que nasceu em 1827 e morreu em 1915, Ellen Gold White. Ela também fala muito sobre o livro de Daniel. Eu quero ler para vocês alguns textos que ela escreveu aqui neste livro, Testemunhos para Ministros. No capítulo 3. O capítulo 3 do livro Testemunhos para Ministros. Nós vamos ler aqui na página 113. Aqui na página 113 fala sobre o estudo dos livros de Daniel e Apocalipse. Ela diz assim: o Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados da Bíblia, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem por serem imperfeitamente compreendidos. Aqueles livros que são menos compreendidos são os menos lidos e estudados. E aí entra então o livro de Daniel e de Apocalipse. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Daniel e Apocalipse devem ser estudados, diz a serva de Deus, bem como as outras profecias do Velho e do Novo Testamentos. O Espírito Santo, brilhando sobre as páginas sagradas, abrir-nos-á o entendimento para que possamos saber o que é verdade. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Íntimo estudo da palavra de Deus. Queridos, principalmente os livros de Daniel e de Apocalipse, merecem nossa atenção como nunca antes na história de nossa obra. Podemos ter menos a dizer em alguns sentidos quanto ao poder romano e ao papado? Hoje, os teólogos e os pregadores têm muito pouco a falar sobre o poder romano e o papado. Mas, queridos, as profecias de Daniel e de Apocalipse, estas profecias têm muito a falar sobre o poder romano e o papado, porque ele foi ressuscitado agora no tempo do fim. Ele foi restaurado agora no tempo do fim. Leiam o livro de Daniel. Este é um incentivo da serva de Deus. Recapitulem, ponto por ponto, a história dos reinos ali apresentados. Contemplem os estadistas, os concílios, os poderosos exércitos e vejam como Deus operou para abater o orgulho dos homens e lançar por terra a glória humana. A luz que Daniel recebeu foi dada especialmente para estes últimos dias. Na página 113, estou lendo, é o capítulo 3 do livro Testemunhos para Ministros, capítulo 3, na página 113. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Essa tendência de jogar as profecias de Daniel para o passado, para a Idade Média, não está de acordo com a vontade de Deus. Nós deveríamos passar através das profecias que apontam para o poder romano na Idade Média, mas não podemos ficar no passado,
porque o foco das profecias de Daniel e de Apocalipse é o tempo do fim. As visões que Daniel viu às margens do Ulai e do Idequel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento. Logo ocorrerão todos esses acontecimentos preditos. Vamos dar mais tempo para o estudo da Bíblia, queridos. Não compreendemos a palavra de Deus como devemos compreender. O livro de Apocalipse e o livro de Daniel, eles abrem uma ordem para compreendermos a instrução que ele contém. Ali em Apocalipse capítulo 1, verso 3, nós lemos: bem-aventurado aquele que lê. E aqueles que ouvem as palavras desta profecia, declara Deus, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando nós, como um povo, compreendermos o que este livro para nós significa, ver-se-á entre nós um grande reavivamento. Fala-se muito em reavivamento em nossos dias, mas não existe reavivamento sólido, verdadeiro, desprezando as profecias de Daniel e de Apocalipse. Quando nós, como um povo, compreendermos o que este livro para nós significa, ver-se-á entre nós um grande reavivamento. Não tem como você estudar as profecias de Daniel e de Apocalipse e não ser reavivado. Se você está estudando as profecias de Daniel e de Apocalipse e não está sendo reavivado, é porque você está entendendo da forma errada. Porque a verdadeira compreensão das profecias reavivam você, reacendem em você a chama, a paixão por Jesus Cristo, pela breve volta de Jesus Cristo. Não compreendemos plenamente as lições que este livro nos ensina. Não obstante, a ordem que nos é dada é examiná-lo, estudá-lo. No passado, mestres declararam que Daniel e Apocalipse são livros selados, fechados, e o povo deles se afastou. O véu, porém, cujo aparente mistério tem impedido de muitos lerem o livro de Daniel e de Apocalipse, a própria mão de Deus tem retirado dessas partes o véu. Deus levantou o véu. O próprio nome Apocalipse quer dizer revelação, contradiz a declaração de que é um livro selado. Revelação significa que algo de importante é dado a conhecer a você. As verdades destes livros, Daniel e Apocalipse, dirigem-se aos que vivem nestes últimos dias. Não vamos ficar presos no passado, na Idade Média, porque o foco das mensagens proféticas de Daniel e de Apocalipse são os últimos dias. Aproximamo-nos do tempo em que se devem cumprir as profecias do livro do Apocalipse e de Daniel. Queridos, eu estou lendo o capítulo 3 do livro Testemunhos para Ministros, agora na página 114. Temos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Preciosas gemas devem ser encontradas na palavra de Deus. Os que examinam esta palavra, a Bíblia, devem conservar clara a mente. Nunca devem condescender com apetite pervertido no comer e no beber. Você está percebendo o que a serva de Deus fala? Ela faz a conexão entre a reforma da saúde e a compreensão das profecias de Daniel e de Apocalipse. É impossível aqueles que dão rédeas soltas ao apetite, comendo e bebendo de forma intemperante. É impossível para eles compreenderem as profecias, a verdadeira interpretação das profecias de Daniel e de Apocalipse. Eu leio aqui na página 114, Testemunhos para Ministros. Os que examinam esta palavra, se referindo a Daniel e Apocalipse, devem conservar claramente. Nunca devem condescender com o apetite pervertido no comer e no beber. Temperança no comer e no beber. Se o fizerem, se referindo à intemperança, a serva de Deus diz: se forem intemperantes, o cérebro ficará confuso,
serão incapazes de suportar a tensão e cavar fundo para descobrir a significação das coisas que se relacionam com as cenas finais da história da Terra. Existe uma necessidade urgente, meu querido irmão, minha querida irmã, de reforma. Reforma da saúde, que vai resultar num reavivamento espiritual. Quando os livros de Daniel e de Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Estou lendo a página 114, Testemunhos para Ministros. Vou repetir. Quando os livros de Daniel e de Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Por que, então, Laodiceia tem uma maioria de mornos? Ah, meus queridos, a maioria que compõe Laodiceia está morna. Por quê? Porque não compreendem corretamente as profecias de Daniel e de Apocalipse. Se compreendessem, não estariam em mornidão, porque aqui está escrito, quando os livros de Daniel e Apocalipse forem compreendidos, bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu. A verdadeira compreensão das profecias de Daniel e de Apocalipse nos darão vislumbres das portas abertas do céu. Ó, queridos, as portas abertas do céu estão lá em Apocalipse capítulo 3, na carta escrita para a igreja de Filadélfia, que foi de 1798 a 1844. As portas abertas no céu também estão na carta que Deus escreveu para Laodiceia, que foi de 1844 para frente. Ali em Apocalipse capítulo 4, verso 1, Deus mostra a porta aberta no céu e convidou João, suba aqui. Ali em Apocalipse capítulo 4, queridos, abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A mesma porta aberta mostrada para a igreja de Filadélfia em Apocalipse 3, e o verso 7 e o verso 8. Queridos, esta mesma porta aberta é mostrada agora para João, aqui no contexto da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. É a porta do Santíssimo. Queridos, quando João olhou para dentro desta porta aberta, ele viu o quê? O trono de Deus cercado por 24 tronos. Ele viu o Santíssimo do santuário celestial. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Deus estava falando sobre Laodiceia, o povo do juízo, e então neste contexto mostrou a porta aberta e o trono de Deus, cercado por 24 tronos, dizendo, eu vou mostrar aqui aquilo que vai acontecer depois destas coisas. Depois da profecia das 7 igrejas. O que vem depois das 7 igrejas? O juízo celestial? Queridos, Deus está convidando você para meditar na sua palavra, para compreender estes temas proféticos que vão produzir reavivamento e reforma na sua vida. Visões das portas abertas, visões do juízo celestial, visões do santuário celestial, do Santíssimo do santuário celestial. Ser-nos-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. O Senhor abençoa a todos aqueles que com humildade e mansidão procuram compreender o que está revelado nas profecias do Apocalipse e de Daniel. Este livro fala tanto acerca da imortalidade e da glória, e que todos os que leem e pesquisam
fervorosamente recebem as bênçãos prometidas ali, que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Uma coisa compreender-se-á, certamente, do estudo do Apocalipse. E o que é esta coisa que nós vamos entender ao estudar as profecias? Que a ligação entre Deus e o seu povo é uma ligação íntima e decidida. As profecias mostram uma intimidade entre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e aqueles que são assíduos estudantes das profecias. Deus conduz os seus filhos, porque não fará coisa alguma nesta terra, sem primeiramente revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. As coisas reveladas a Daniel foram mais tarde complementadas pela revelação feita a João na ilha de Patmos. Estou lendo a página 114, Testemunhos para Ministros. Vocês percebem, então, que aquilo que foi revelado a Daniel foi depois completado ou complementado nas profecias do Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos. Estes dois livros devem ser cuidadosamente estudados. 2 vezes Daniel perguntou: quanto falta para o fim do tempo? Agora estamos lendo Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, vamos ler então os versos 8 a 13. Daniel capítulo 12 e os versos 8 a 13. Aqui nós lemos: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Quando Daniel recebeu as visões, no capítulo 12, verso 8, ele pergunta: Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. As palavras proféticas do livro de Daniel estariam fechadas e seladas até ao tempo do fim. O tempo do fim começou em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. A Bíblia foi libertada. Surgiram as sociedades bíblicas no mundo depois de 1798. 1804, a primeira sociedade bíblica. 1816, a segunda sociedade bíblica, espalhando Bíblias para o mundo inteiro. Por isso, queridos, no tempo do fim, 1798 para frente, as profecias seriam estudadas e entendidas. Elas seriam abertas. Agora leia o verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Daniel 12, 10. Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. No tempo do fim, os sábios de Deus, sábios nas profecias, entenderiam a profecia, mas os ímpios não entenderiam. Meus queridos, e agora o verso 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Uma profecia de 1290 dias literais para o tempo do fim. Porque o contexto de Daniel 12 é o tempo do fim. Não vamos jogar isso para a Idade Média, meus queridos irmãos. E agora o verso 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Mais uma profecia de tempo, 1335 dias literais para o tempo do fim. E o verso 13. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, ou seja, você vai morrer, e estarás na tua sorte no fim dos dias. Queridos, aqui está uma profecia de Deus para você, para os nossos dias. Este texto que nós lemos de Daniel 12, versos 8 até o verso 13, ele foi transcrito literalmente, palavra por palavra, ponto por ponto, aqui no livro Testemunhos para Ministros, na página 115. E aí, se referindo a este texto de Daniel 12, versos 8 a 13, se referindo a este texto, a serva de Deus diz, nesta página 115, foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro
e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. Que livro? O livro selado de Daniel foi desselado pelo leão da tribo de Judá. Vejam, queridos, que o leão da tribo de Judá recebe o livro selado em Apocalipse capítulo 5, recebe da mão do Pai. E, queridos, quando Jesus Cristo entrou no Santíssimo, em 1844, e recebeu das mãos do Pai o livro selado com 7 selos, começou a desselar. Até ali o livro estava selado, mas agora ele está sendo desselado, aberto para a compreensão do povo de Deus. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. O livro selado de Daniel, que foi dado para o leão da tribo de Judá em Apocalipse 5 e capítulo 6, e ali ele desselou e abriu o livro. Estas profecias ali contidas dizem respeito ao tempo do fim. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. Não vamos jogar a profecia dos 7 selos, o conteúdo do livro selado de Daniel e o livro desselado pelo leão da tribo de Judá. Não vamos colocar isso na Idade Média, porque aqui está dizendo que é para os últimos dias. Daniel ficou na sua sorte para dar o seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Queridos, o conteúdo do livro selado de Daniel, e que foi desselado pelo leão da tribo de Judá, o livro selado com 7 selos, este é o livro desselado pelo leão da tribo de Judá, diz respeito à proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. É o tempo do fim. Daniel ficou na sua sorte para dar o seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Estou lendo a página 115. Esses assuntos, o assunto do livro selado com 7 selos, o assunto do juízo celestial, esses assuntos são de infinita importância nestes últimos dias. Está claro que a serva de Deus recebeu esta revelação de Deus e escreveu para você e para mim. O livro selado com 7 selos é a revelação da parte selada de Daniel. E foi desselado para entendermos o que está acontecendo no santuário celestial agora no tempo do fim. Esses assuntos são de infinita importância nestes últimos dias, mas enquanto muitos serão purificados, embranquecidos e provados, os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Como isso é verdade, queridos? O pecado é a transgressão da lei de Deus, e os que não aceitarem a luz em relação à lei de Deus não compreenderão a proclamação da primeira, da segunda e terceira mensagens angélicas. O livro de Daniel é descerrado, aberto e revelado na revelação feita a João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. Página 115 do livro Testemunhos para Ministros. Queridos, não na Idade Média, mas agora no tempo do fim, nós vamos ver um reavivamento e uma reforma pelo estudo das profecias. Terão nossos irmãos em mente que estamos vivendo em meio aos perigos dos últimos dias? Será que nós estamos conscientes de que estamos vivendo nos últimos dias? E então o apelo da serva de Deus é: leiam Apocalipse em conexão com Daniel. Ensinem essas coisas. É isso que nós estamos fazendo, ensinando, pregando as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse, para que haja o reavivamento produzido pela reforma. Reforma e reavivamento andam juntos, meus queridos. Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Página 116, do mesmo livro, Testemunhos para Ministros. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Repetir-se-á a história passada. A história vai se repetir.
houve um decreto dominical, lá no ano 321, feito por Constantino, imperador romano. Pois bem, queridos, um novo imperador romano, agora no tempo do fim, chamado papado, haverá outro decreto dominical, a história vai se repetir. Houve uma supremacia papal no passado, na Idade Média, de 1260 anos, 538 a 1798, haverá novamente uma última supremacia papal, agora no tempo do fim, de 1260 dias. O tempo será abreviado. A história vai se repetir de forma condensada, de forma abreviada. A história se repete agora no tempo do fim. Por isso, Deus está falando através da sua serva. Repetir-se-á a história passada. Antigas controvérsias serão revivecidas. Estudem o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Queridos, houve mártires no passado, haverá mártires agora no tempo do fim. Quando o decreto dominical for aprovado durante esta última supremacia papal, haverá perseguição contra o povo de Deus e o número dos mártires se completará. Estudem o Apocalipse com Daniel, pois a história vai se repetir. Queridos, ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, devem as profecias relativas aos últimos dias exigir especialmente nosso estudo. O último livro dos escritos do Novo Testamento, o Apocalipse, está cheio de verdades que precisamos compreender. Satanás tem cegado o espírito de muitos, de modo que se tem contentado com qualquer escusa ou desculpa por não tornarem o Apocalipse motivo do seu estudo. Mas Cristo, por intermédio do seu servo João, declara aqui o que será nestes últimos dias. Ele diz: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas. Os livros de Daniel e de Apocalipse deviam ser encadernados juntos, diz a serva de Deus. Era minha ideia, diz a serva de Deus, ter estes dois livros encadernados juntos. Apocalipse seguindo a Daniel, oferecendo mais ampla luz sobre os assuntos apresentados em Daniel. O alvo é unir esses dois livros, mostrando que ambos se relacionam com os mesmos assuntos. Ambos se relacionam com os mesmos assuntos. O foco do livro de Daniel não é a sucessão dos impérios. O foco do livro de Daniel, o tema central, é o juízo celestial, o santuário celestial. E este é o foco central também do livro do Apocalipse, o juízo celestial, revelado em Apocalipse capítulo 4, 5, 6, 7 e 8. Ali está o foco do livro de Apocalipse, o juízo celestial. Queridos, deve ser apresentada uma mensagem que desperte as igrejas. Todo o esforço deve ser envidado para esclarecer não somente nosso povo, mas também o mundo. Fui instruída de que as profecias de Daniel e de Apocalipse devem ser impressas em livros pequenos, com as necessárias explicações, e devem ser enviados por todo o mundo. Nosso povo necessita de que a luz seja colocada diante dele em linhas mais claras. A visão que Cristo apresentou para João na ilha de Patmos, apresentando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, deve ser definidamente proclamada a todas as nações, povos e línguas. As igrejas que são representadas por Babilônia são apresentadas como tendo caído do seu estado espiritual para se tornarem um poder perseguidor contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse poder perseguidor é representado a João como tendo chifres de cordeiro, mas falando como dragão. As igrejas protestantes perseguirão o povo que guarda os mandamentos de Deus, cumprindo os desejos do papado, cumprindo o propósito perseguidor do papado. As próprias igrejas protestantes perseguirão os que guardam os mandamentos de Deus. Ao nos aproximarmos do fim do tempo,
haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. O poder pagão tendo o controle das igrejas cristãs. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades e do mundo. No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou seu povo e encarregou-o de proclamar uma mensagem. Chamou para expor a maldade do homem do pecado, que fez da lei dominical um poder distintivo, que tem cuidado em mudar os tempos e a lei, e em oprimir o povo de Deus que permanece firme para honrar a Deus pela observância do único sábado verdadeiro, o sábado da criação, como sendo santo ao Senhor. Queridos, os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e por nosso trabalho devemos advertir o povo do perigo em que está. Se o nosso povo, diz a serva de Deus, página 118, se o nosso povo estivesse meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, operar-se-ia uma reforma em nossas igrejas e muitos mais creriam a mensagem. Reforma, reforma e reavivamento. Não temos tempo a perder, queridos. Deixemos que Daniel fale. Deixemos que fale o Apocalipse e digam a verdade. Elevem a Jesus Cristo como centro de toda esperança, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Queridos, Deus está desafiando você e a mim para proclamarmos diante do mundo, neste tempo do fim, as profecias de Daniel e de Apocalipse, mostrando que a história vai se repetir. Jesus Cristo está para voltar. Estamos a poucos anos da segunda vinda de Jesus Cristo. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus quer fazer de você um arauto do Evangelho eterno, das 3 mensagens angélicas. Para isso nós temos que buscar uma reforma na nossa vida, a reforma da saúde operando na sua vida, produzindo reavivamento e batismo do Espírito Santo. E podemos, assim, proclamar diante do mundo estas mensagens proféticas, dizendo a história vai se repetir. Mas nós, o povo de Deus, seremos amparados e protegidos como Deus protegeu o seu povo no passado, do decreto de morte no tempo da rainha Esther. Deus vai também nos proteger hoje, no tempo do decreto de morte, novamente será estabelecido. Primeiramente o decreto dominical e depois um decreto de morte. Mas Deus está com o seu povo. O Espírito Santo está sendo derramado sobre o povo de Deus. Você se anime, meu querido irmão, para ser um proclamador das mensagens proféticas de Deus para o tempo do fim. Eu deixo para você este desafio, um desafio para você e para mim. Proclamarmos a mensagem profética de Deus para este tempo. Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Deus o capacite para ser este arauto do Evangelho eterno. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe de baixar gratuitamente todos estes livros lá do meu site, apocalipserevelado.com. Você pode baixar gratuitamente e ler e estudar as profecias e proclamar estas profecias, preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Deixo com você a bênção do meu Jesus, deixo com vocês a paz que só Jesus pode dar. Amém.